Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre o Galaxy M51. Eu já tô aqui com ele faz um bom tempo e eu coloquei lá no meu Instagram para vocês me falarem quais são as maiores dúvidas. E nesse vídeo eu listei todas elas aqui e vou falar todas para você que tá a fim de comprar ele ou tem dúvida sobre alguma coisa sobre ele. Claro, se a pergunta não estiver aqui, você pode perguntar ela aqui na descrição. Descrição não, né? Nos comentários, que aí eu respondo para você também, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Mas antes de tudo, deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E também lembrando, se você quiser comprar o Galaxy M51 com o melhor preço, eu vou deixar os links na descrição. E lembrando também que aqui embaixo tem os links do grupo de ofertas do canal. Então se você estiver querendo algum outro produto, sempre está rolando promoção de várias coisas sobre tecnologia lá, beleza? Agora, bora pro vídeo! Vamos começar então pela primeira pergunta que me fizeram. O Galaxy M51 é melhor do que o Motorola One Fusion? Sim, ele é bem melhor que o Motorola One Fusion em todos os quesitos. Tela, bateria principalmente, né? Nós temos 7000 mAh, câmeras, processador e armazenamento. Então assim, se você está procurando fazer um upgrade do One Fusion para o M51, com certeza é bem válido. Fora que o preço deles não está tanto distinto assim. Então se você conseguir vender o seu One Fusion, por exemplo, você consegue inteirar mais um pouco e comprar o M51. A próxima pergunta que me fizeram foi: quantas horas de tela ele faz? Olha, com 7000 mAh de bateria, tela Super AMOLED e com um processador muito bacana em relação de desempenho e bateria, você consegue uma média de 15 horas de tela. Isso mesmo, 15 horas. Claro que isso varia muito dependendo do seu uso, tá? Você pode, dependendo se você for jogar, vai durar menos. Dependendo se você usa aplicativos mais pesados, vai durar menos. Mas a média para uso básico é de torno de 15 horas, usando Facebook, WhatsApp e etc. Então aí, 15 horas de tela é muito tempo. Normalmente smartphones mais parrudos em questão de bateria e autonomia conseguem em torno de 10 horas, 9 horas. E aqui o M51 manda muito bem nesse quesito. A próxima pergunta que me fizeram foi: Galaxy M51 ou Galaxy A71? É uma pergunta muito difícil, mas eu vou resumir aqui rapidinho para você que está em dúvida. O M51 nada mais é do que o A71 com um upgrade em relação à bateria. Ele tem algumas diferenças também, mas em relação geral, a única coisa que você vai sentir mais diferença e que é válido é a bateria, porque as câmeras são muito parecidas, processador também muito parecido, e a tela, a única coisa que vai mudar é em relação ao A71, que ele tem sensor digitais embaixo da tela. Então se você está acostumado ou prefere, você vai ter um sensor embaixo da tela. Já o M51 é um sensor do lado aqui de digitais. Funciona muito bem também e você vai ter um upgrade bem bacana em relação à bateria para o A71. A próxima pergunta que foi é: ele deu tela verde? Não, galera, o meu ainda não deu tela verde. No momento, eu estou fazendo a atualização dele enquanto eu faço a gravação do vídeo para o One UI 3.0, tá? One UI Core. E aqui, até o momento, eu não tive problemas de tela verde. Então, se você está com medo de comprar o smartphone da Samsung por conta disso, não se preocupa que pelo menos a minha unidade e de outras pessoas que já viram os meus vídeos e que tem o smartphone, né, já comentaram que não está tendo problema e que está funcionando muito bem. Então, provavelmente foi em outros dispositivos da Samsung que isso aconteceu e o M51 não está dentro dessa leva aí de problemas que deu com tela verde. A próxima pergunta que fizeram foi: vale a pena para jogar? Vale a pena, mas se nós olharmos agora o mercado de 2021, você vai ver que todos os smartphones novos vão estar vindo aí com tela de 90 e 120 Hz, porque isso está virando moda e o M51 ele não tem tela de 120 Hz. Mas, se você não liga para a tela de 120 Hz, é uma ótima pedida para você jogar, porque ele tem processador bacana, muita memória RAM e uma bateria que você vai jogar o dia inteiro sem preocupações. Então, se você está procurando o M51 para ficar bem longe da tomada e não liga muito para Hertz, sim, ele é uma ótima pedida para jogar, principalmente porque ele tem ótimo processamento, então você vai conseguir rodar qualquer jogo da Play Store sem dificuldades. Claro que ele não tem o melhor processador do mercado, mas ele tem um processador muito parrudo que é o Snapdragon 730G. Então fica tranquilo quanto a isso, porque ele tem armazenamento, memória RAM e processador de sobra para qualquer jogo que você pretende jogar. A próxima pergunta que me fizeram foi: tem proteção contra água? Muitas pessoas acham que todos os smartphones da Samsung
passou ali dos R$ 1.500, tem proteção contra água, mas não é assim, tá, galera? A linha M é uma linha mais básica em relação à construção. Eles cortam custos, colocam traseira de plástico, as laterais em plástico, então eles não colocam proteção contra água. Então se você está querendo o M51 para tirar foto embaixo d'água, coisa do tipo, eu não recomendo você olhar para esse lado, tá? Se você derrubar líquido sem querer, coisa do tipo, provavelmente não vai entrar dentro dele, porque ele não tem muitas aberturas. Mas não é recomendado você mergulhar ele, porque ele não tem proteção nenhuma contra a água. A próxima pergunta que me fizeram foi: vale a pena ele ou o Galaxy S10e? E eu acho que me fizeram essa pergunta por conta da faixa de preço que é muito parecida, mas aí vai depender muito do que você procura. Se você quer um smartphone mais pequeno, mais portátil, mas que não liga de perder bateria e ter um desempenho bacana, o S10e é uma ótima pedida. Mas, se você olhar por outro lado, no mesmo valor, relação de tamanho, bateria, atualizações futuras, o M51 é uma melhor opção hoje, na minha opinião. A próxima pergunta que não podia faltar, né? Todo mundo pergunta. As câmeras dele são boas? Sim, galera, ele tem câmeras para essa faixa de preço muito boas. Elas são excepcionais nessa categoria. Tiram fotos muito boas, muito nítidas, até mesmo em baixa luz, tanto na parte traseira quanto na parte frontal. Então aqui em relação a câmeras, você não vai se decepcionar pagando o valor que ele tem hoje, tá? Claro que nós temos smartphones mais caros que são muito melhores em relação a câmeras, mas o M51 é um aparelho muito bacana para câmeras, principalmente porque a Samsung ela manda muito bem no software de câmeras, então aí não dá para reclamar muito, né? São aparelhos muito bem elaborados nessa questão. Só que tem um adendo, o M51 ele não faz gravações a 60 frames por segundo. Isso é proposital da Samsung, tá? Não é porque o aparelho não suporta, não é porque ele não aguenta. É porque a Samsung ela corta para diferenciar a linha A71 e a linha M, por exemplo, a linha A da linha M, dando algumas features a mais para a linha A. Por exemplo, o sistema também é uma delas, né? Então aí a relação da câmera ele só grava a 30 frames. Mas ainda assim são câmeras muito excepcionais para essa faixa de preço. E a próxima pergunta vai meio que pela faixa de preço que eu falei, né, dos outros pontos. Qual faixa de preço atualmente vale pagar nele? Vale a pena pagar nele, né? No caso, você vai encontrar ele aí na faixa de 2.200. Só que já apareceu por R$ 1.800 à vista lá no grupo de ofertas. Então se você está em busca de comprar ele, a faixa que eu acho que é recomendado hoje, na data desse vídeo, lembra de dar uma olhada quando foi postado, né? Vai que você está vendo daqui 5 meses, daqui 6 meses. Hoje, a faixa de preço aceitável de valor dele é entre 1.200 a 1.800 a 1.999. Passou disso, eu já não recomendo porque sempre está mais barato, a não ser que você esteja precisando de um smartphone urgentemente. E aí você está de olho no M51 e já quer comprar ele, porque ele foi lançado por R$ 2.700, um preço bem salgado se nós formos olhar os preços de hoje, tá? Então, a faixa de preço que eu recomendo você pagar nele é de 1.800 a 1.999, R$ 2.000 no caso, tá? Claro que não é obrigatório, pode estar um pouco a mais, pode estar variando, vai depender muito da sua situação no momento. E a última pergunta que me fizeram é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Ele é muito pesado? Isso é uma pergunta que é muito, digamos, contraditória, né? Você tem aqui 7.000 mAh de bateria e a bateria é o que mais pesa dentro de um smartphone. Então aqui nós temos 212 gramas, se eu não me engano, de smartphone sem capa. É um peso ok para a categoria. Se você pegar smartphones com 5.000 mAh, eles pesam 198, 190 gramas. São 20 gramas a mais, que dentro de alguns dias você já se acostuma com o tamanho e o peso dele. Então assim, não é um peso ruim para essa quantidade de bateria, tá? Tem smartphones mais leves, menores, mas em relação à bateria eles também diminuem porque não cabe a bateria ali dentro. Então, na minha opinião, se você está em dúvida, vai na loja da Samsung, dá uma olhada no aparelho, apesar que é muito difícil de você encontrar esse aparelho em lojas físicas, tá? Na verdade você nem encontra, porque ele só é vendido pela internet. Então é algo que você tem que ficar esperto, porque você não vai encontrar ele em loja física. Mas se você tem algum amigo que tem, alguma pessoa que comprou, pede para dar uma olhada, porque esse peso é sem capa. Às vezes com a capa fica mais pesado ainda e talvez fica ruim para você utilizar, beleza? Então galera, o vídeo de hoje é esse. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você tem alguma outra pergunta que eu não passei aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo que eu respondo para você. Ou me chama no Instagram que está passando aqui do lado, que eu também tiro a sua dúvida, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.